Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast O Poder da Inteligência Emocional, que é o podcast do nosso livro Poder da Inteligência Emocional, volume 2. Eu sou Mariana Filizola, especialista em experiência do cliente, sou coautora desse livro e estou aqui com a minha queridíssima colega de todas as semanas, Lê. Muito obrigada, Mari. Pessoal, eu sou Letícia Medeiros, especialista em carreira e desenvolvimento. Eu também sou coautora desse livro. E hoje, Mari, vem mais uma convidada especial, viu? E aí a gente tá indo nessa linha de diversificar um pouquinho, de não trazer só coautora, a gente tá trazendo outras pessoas também. E hoje a gente vai também trazer uma pessoa que não é coautora, mas a gente vai falar de um tema muito legal, que é transição de carreira. Muito atual e muito necessário, né? Muito, e o quanto a inteligência emocional tem a ver com esse tema, né? Uhum. Então tá. Gente, hoje a nossa convidada é a Sandra Bacher, que é consultora de desenvolvimento de liderança e mentora. Sandra, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Um Sandra. prazer enorme estar aqui, falar com vocês num tema tão importante. Ô Sandra, fala então pra gente, principalmente pra mim e pra todo o público que está nos ouvindo, quem é Sandra Bacher? Uau, uma pergunta simples, né? Mas às Então, vezes ela é difícil. É complexa. Ela é curta, ela não é simples. É verdade. Bom, eu sou Sandra Bacher, uma mulher de 54 anos, apaixonada pela vida, com todos os seus imponderáveis e impermanências. Eu, desde que me conheço por gente, sou apaixonada por pessoas. Então, na infância, adolescência, na fase adulta, trabalhei sempre em universos corporativos com pessoas, liderando times. E na minha família, somos todos apaixonados por gente. Eu tenho um marido fotógrafo que ama fotografar gente. Delícia. Um filho de 23 anos que diz, mãe, eu adoro trabalhar com gente. Então, as conversas familiares são muito envolto da diversidade de pessoas. E eu acho que isso me realiza. Então, falar de Sandra Bacher tem que falar desse episódio com pessoas. E em 2022, eu fiz uma transição de carreira, saí do mundo corporativo de grandes empresas, onde eu vim 30 anos trabalhando muito varejo de grandes marcas, e consolidei uma transição de carreira, onde eu estou hoje. Hoje eu trabalho numa consultoria com desenvolvimento de lideranças, cultura organizacional e sucessão executiva. Muito bem. E Sam, conta um pouquinho, assim, que fazer essa transição de carreira não é tão simples, né? A gente fala muito que os jovens que estão entrando no mercado corporativo, eles falam de transição de carreira com uma facilidade muito grande. Mas pra gente, isso não é tão fácil assim. Até por uma série de preconceitos, enfim. E me fala um pouquinho, quais foram esses desafios, como a inteligência emocional te ajudou? Conta um pouquinho. Sem dúvida, né? Já começa, essa sua fala é muito pertinente, porque começa daí. Nós somos de uma geração onde a carreira era construída de uma forma longínqua, de uma forma... Era sinônimo de sucesso, você ter sinônimo muitos de anos no mesmo sucesso, lugar. Era uma carreira muito mais profunda. E hoje, eles olham a carreira como aprendizado, né? O que eu vou aprender muitos querem fazer uma carreira rápida, meteórica, muitos não querem. Eu não quero, eu quero ser empreendedor, eu quero ser o gestor da minha própria carreira, né? Então, o universo realmente está muito diferente. Falar de transição de carreira tem uma diferença, né? Quando você planeja e ela é mais orgânica, você tem uma capacidade dela ser, uma probabilidade dela ser mais estruturada, mais tranquila. Quando ela vem de uma forma, às vezes, inesperada, quando você tem uma demissão e você tem uma transição de carreira, às vezes, forçada, Porque você não conseguiu se recolocar na mesma, né, no mesmo ambiente ou no mesmo contexto que você estava antes. Exato. E você nem estava pensando naquilo também, ela é né? muito mais dolorosa, Sim, né? Então, traumática, são cenários diferentes. Eu olho muito para isso, porque quando eu pego um mentorado para olhar para suas carreiras, e ele tem, às vezes, um terceiro viés, que ele ainda não planejou, ele ainda não saiu, mas ele quer. Ele não quer mais tem a aquela vontade, carreira, né? E todos eles, os três, têm algo em comum, que é o autoconhecimento. A pessoa tem que parar, seja porque ela já saiu, porque ela quer planejar, ou porque saíram com ela, foi demitida, e aí ela tem um caminho para
trilhar, para estruturar, para planejar. Então, o autoconhecimento é o primeiro de todos. E eu digo, o autoconhecimento, ele começa de uma reflexão que você faz sobre si mesmo, sabendo o que você quer e o que você não quer. Quais são as suas habilidades, seus pontos fortes e quais são os seus gaps. Porque se você tem minimamente um plano, um sonho, um caminho que você quer seguir, você precisa estar emocionalmente estruturado. E a inteligência emocional passa por esse momento de reflexão. Vou dar alguns exemplos. Quando você sai, tem uma necessidade financeira, tem uma necessidade, tem família, você muitas vezes é arrimo de família, tem criança pequena, você tem uma pressão que a pessoa que está organizando essa transição não tem, né? Então, você tem ali algo Uma urgência, né? tem uma preocupação, muitas vezes, que envolve saúde. Então, neste momento, ela não vai deixar de olhar para ela. Ela tem mais urgência, ela tem uma pressão do tempo, mas ela tem que olhar e dizer: eu preciso respirar aqui, encontrar ferramentas, né? E quais são as ferramentas que muito funcionam? É não deixar aquele diálogo interno que fica taca, 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 muitas vezes com total falta de inteligência emocional, te tirando do foco, te tirando a paz. Então, quando você vai para o autoconhecimento, você sabe, inclusive, o que te anseia, o que te tira do prumo, o que te estressa. Então, você já minimiza. Eu acho, não sei, só vou fazer um parêntese aqui, Sandra, porque essa sua fala é muito importante, porque quem está nesse momento mais traumático, né, que acabou de viver aquilo, o papel de um mentor neste momento é um papel muito fundamental, porque essas pessoas que não estavam esperando, não estavam desejando, não sabiam, até estavam, mas às vezes nunca parou para conversar consigo mesmo sobre isso. Essas pessoas, muitas vezes, elas nem sabem quem são elas nunca pararam, a vida vem A vida atropelando, vai levando, né? e elas nunca pararam para fazer esse tipo de reflexão. E muitas vezes elas não sabem fazer esse tipo de reflexão. Não sabem, começo por onde, me pergunto o quê. E às vezes o mentor ou né, a pessoa que está ali próximo para essa ajuda, ela é tão fundamental para essa pessoa conseguir respirar, porque às vezes ela está num momento tão ruim que ela nem sabe que sabe Confuso, né? respirar, confuso, sabe? Isso é muito legal. Exato, eu costumo dizer, a mentoria, ela é muito simples, gente. Ela é uma conversa criativa entre duas pessoas, onde não tem certo e errado, tem o que é. E esta pessoa, com mais experiência, ou com um olhar sobre o que você não está conseguindo ver, ou por já ter vivido aquilo, consegue organizar que você Exato. siga alguns caminhos. E muitas vezes sobre você mesmo, coisas que você não está vendo ou não está dando valor. Quando a gente fala de carreira, é comum eu encontrar pessoas que acham que não sabem nada, que acreditam que não vão conseguir, que têm muitas vezes síndrome do impostor, né? Ou que sentou numa cadeira maior do que aquele estava e ele diz, não estou preparado para. E o simples fato de você parar aquela pessoa e falar e usar ferramentas que ela traga as realizações dela, tudo o que ela fez, como ela fez, né? Que valor isso teve, que projetos ela entregou, que resultado ela teve, bons e ruins, porque no fim tudo é aprendizado. Exato. Né? Então, isto faz com que a pessoa já veja uma evolução sobre si mesmo. Ela diz, não, mas espera, é verdade, fui eu que fiz isso, eu entreguei, eu construí isso. Né? Então, a mentoria, sim, ajuda a pessoa a refletir, olhar para si. Um feedback que muitas vezes ela não tem, e esse é uma orientação que a gente também dá. Ela precisa refletir, esse foi o primeiro ponto que eu trouxe. O segundo ponto é que ela ouça as pessoas que ela confia. Ela procure ouvir pessoas que ela confia, faça troca com pessoas do mercado, com profissionais da área que ela quer se movimentar. Então, tem algumas ferramentas que vão
abaixando a ansiedade e aumentando esse equilíbrio que é a inteligência emocional. E procurar a ajuda dessas pessoas que são referências na área é muito legal, né? Porque a pessoa vem com uma visão de fora, que consegue olhar ali, às vezes, por cima, coisa que você não tá enxergando porque tá dentro do problema. Então, acaba ajudando muito, né? Exatamente. E aí, me Tem conta... tem um será que, né? É Será isso! que, se você não olhar? Será que, se você... Sabe? Então, eu brinco muito, isso é seríssimo. O será que é muito potente. Sim. E me fala um pouquinho, como que é lidar com essa mudança, assim? Tem um medo por trás ou você só se joga e vai? Como que é isso? Nossa, mas tem muito. E aí, lembram os 3 cenários? A pessoa que planejou e organicamente está fazendo a transição, a pessoa que quer fazer a transição e ainda não fez, e a pessoa que foi surpreendida e não consegue se recolocar e tem que fazer uma transição porque o mercado não acolheu ou qualquer coisa nesse sentido. Todos eles passam por medo, por insegurança, por julgamento, por frustração. Então, isto vira um turbilhão lá dentro, porque mesmo a pessoa que planejou, ela planejou, mas tem a impermanência, os imponderáveis naturais do mercado, Total. naturais da vida pessoal dela. Então, sem dúvida nenhuma, passa, Letícia. Passa e de novo, né? O cenário fica mais ou menos complexo de acordo com o que ela tem de ingerências, do tempo, de necessidades. Perfeito. E aí, o que a gente faz nessa hora? Organiza. Para, respira e vamos organizar. Sim, você vai ter dificuldades no caminho para abrir um novo caminho, mesmo que você tenha planejado a tua carreira. Mas vamos lá, vamos estudar esse mercado, vamos minimizar com inteligência emocional, que é o autoconhecimento, conhecimento técnico, se cercar de pessoas que tenham recurso para te ajudar nesse novo passo. Aqui, eu preciso fazer a transição para quem tem a pressão. Eu preciso fazer a transição da carreira imediatamente? Será que eu não posso aqui evoluir esse caminho e fazendo algo que eu resolva a pressão financeira, de saúde, do tempo, estruturo com os mesmos recursos aqui, pessoas, conhecimento técnico, e vou dando o passo com mais cautela, com maior tempo? Né? E quem está trabalhando, não está feliz e quer mudar a carreira, esse tem uma elasticidade maior. Né? Eu sempre trabalho que ele olhe com positividade o que ele está fazendo, porque tudo é experiência, tudo é bagagem, para que depois ele venha para esse caminho da transição planejada. Eu vou fazer uma provocação aqui, porque, né, senão não seria eu. Eu vivi um momento de desejo de transição, em algum momento da minha vida. Acabou que eu dei uma volta e voltei mais ou menos para o mesmo lugar, mas num lugar já diferente, bem diferente, aliás, Mariana, não seja tão assim, né? A gente é fofo. Mas, no momento, eu tinha um desejo muito grande, eu queria fazer esse movimento e estava com tudo isso bem desenhado. E foi muito louco, porque você quer fazer, você precisa se planejar para fazer, você sabe que você tem que avançar para aquilo, mas o medo e a insegurança e os rótulos do mercado, como é que você abre espaço para uma conversa sobre transição? Se todo mundo sabe qual é teu sobrenome corporativo, você está numa posição que muita gente gostaria de estar, só que você não está mais com tesão naquilo. E você queria fazer uma outra coisa. Só que como é que você fala aquilo? Porque esta pessoa conhece esta outra, que conhece o teu chefe, que conhece... Estou falando isso genuinamente, porque muitas pessoas devem passar por isso. Por onde eu começo? Como é que eu abro a minha boca para falar alguma coisa, mesmo que eu saiba o que eu gostaria de fazer, sem porque o medo vem também, não é nem tudo não dar certo, é de eu perder o que eu tenho julgamento hoje. também, né? Porque Do as pessoas julgamento. acabam te julgando. Não, e você acha que vai perder o emprego. Você fala assim, quando descobrirem que eu estou querendo fazer isso, vão me demitir amanhã. Porque eu não estou mais lá no barco, né? Eu acho que muita gente deve ter esse problemaço, assim. Não sei, pela sua experiência, o que você enxerga? Total. Eu passei por isso e eu vou citar aqui com total vulnerabilidade a minha história, né? Eu já tinha essa clareza, eu também já vinha fazendo esse processo de, tecnicamente, estar preparada para o passo de sair do universo corporativo
mas numa área comercial, uma área de operações, né? Para uma área que eu cuidasse de gente, que eu cuidasse de pessoas. Mas por que não fez, né? Por que você... Como é que foi esse medo? Como é que foi isso? O julgamento, tudo mais, né? E teve um momento que nem eu sabia responder. Então, por isso que hoje, quando a pessoa chega a mim dizendo que está perdida ou que não sabe, eu me lembro disso. Eu não sabia. As pessoas me perguntavam, tá, mas se você quer trabalhar com gente, essa necessariamente não é a sua jornada, sua história Sua toda. experiência. Como você vai fazer? Você quer ser uma diretora de RH? Porque você era diretora aqui, quer ser diretora de RH? Você quer voltar para o mercado corporativo? Você quer abrir a sua consultoria? Não, mas como é que eu abro uma consultoria do zero, do nada? Sem ter Quanto tempo Uhum. eu vou levar? Né? Como que eu vou fazer? Então, realmente, esta é a hora que você precisa decantar, refletir e buscar pessoas, ouvir, estudar, ler, não deixar a ansiedade tomar conta. Esse é o primeiro momento. E saber que o julgamento, ele sempre vai existir. E o julgamento é sobre o outro, não pode ser sobre mim, Uhum. né? Então, quando eu separei, mas peraí, eu não tenho nada a ver com o que o outro vai pensar, eu não tenho gestão Não sobre tem, o que o é outro isso. vai pensar, sobre o que a empresa que eu estava vai pensar, porque agora eu estou num outro universo, eu vou para uma outra jornada. E eu tive só fazendo um parênteses, eu tive uma mentorada que ela me perguntou e falou, Sandra, se o meu gestor souber que eu quero ser líder, eu posso estar pondo meu emprego em risco. Se souber que quer ser líder, Que ela queria crescer, ela Uhum. queria continuar, mas queria fazer uma carreira de liderança. perfeito. Se pergunte, essa empresa é para você? Exato. Você tem que estar nessa empresa? Porque pensa, se a pessoa já refletiu, já tomou, já tomou consciência, já estudou, está indo nesse caminho, mas ela tem medo do gestor dela ou do que a empresa dela vai fazer pelo fato dela ser líder e ela não quer se comunicar com clareza, talvez ela esteja na Mas empresa errada. O medo, eu acho que consome muito a gente, né? Muito, Porque muito, o papel, ele recebe qualquer coisa. muito. E aí você coloca todas as suas ideias, todos os seus planejamentos possíveis no papel. Só que na hora que acontece alguma coisa e você fala, calma, isso aqui era o plano B, vai virar o plano A e a chave muda. E a coragem? É, a coragem. E aí alguém precisa vir e falar, não, mas calma, mas você já planejou. Você já fez, já Tá estruturou, organizado. tá organizado. Isso não significa que vai dar certo. Exato. Mas eu acho que já é meio caminho andado, né? Total, Quando você total. planeja, eu acho que é mais fácil dar certo. Ah, E aí eu acho que quando você faz o plano B virar o plano A, eu acho que o universo também dá uma conspirada. conspira, não é? conspira. Porque, olha, quando eu fiz a transição, eu comecei a olhar... e tem uma dica aqui que eu quero dar. Gente, que isso é muito sério hoje no universo das redes sociais. Não vá pelo caminho de se comparar. Não vá pelo caminho de abrir um LinkedIn e falar, bom, deixa eu ver, então, o que uma área X que eu queira ir precisa. E aí eu olho, falo, não vá por esse caminho, porque acaba que você vê somente o melhor, você vê o que aquela pessoa tem, ou a formação que ela tem, ou a empresa que ela está, bastante renomada, e você fala, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí, essa coragem, Letícia, que você traz, ela ainda fica mais lá para trás. Porque a pessoa tem o plano, não tirou do papel, e quando ela vai dar um check, ela dá um check, ela se compara. E isso deixa ela mais insegura, né? Então, o caminho que eu sempre digo é: tenha você o teu plano, segurança dele, ouça as pessoas que possam te dizer quais são os riscos, não é perda, é riscos, né? Quais são os benefícios do caminho. Então, eu tenho risco, eu tenho benefícios, né? Eu tenho um plano no ar. E começa a dar o primeiro, segundo, terceiro passo. E é tão louco, você quando monta e se estrutura em relação a o que você quer, o que é valor para você, o que você está buscando no teu próximo passo, e você tem clareza daquilo, é muito louco como dá calma e paz no coração. Então, vivendo, por exemplo, a rede social, ela é, meu Deus, ela é o céu e o inferno para qualquer pessoa, né?
e com toda a sua dualidade, quando você olha para o lado e você vê, eu sou uma pessoa que sou de um mercado específico desde que eu me entendo por gente. Eu tenho 25 anos de telecom. Então, eu conheço todas as pessoas do mercado de telecom. Se não conhece, já ouvi falar, foi o chefe de fulano, enfim, essa pessoa estava aqui, meu Deus, essa pessoa agora está ali. Sabe aquelas coisas que a gente vai vendo no mercado? Mas quando você tem clareza do que você buscou para você, por que que você está ali, naquele lugar, que você quis estar ali, e você sabe que você... Um exemplo, tá? Nem é o meu caso, mas assim, às vezes eu tô ali porque eu quero ser dona da minha agenda. Eu não vou Exato. estar naquela sala de reunião com todas as mentes poderosas, mas eu sou dona da minha agenda. Eu posso pegar uma tarde e ir fazer alguma coisa que eu quero. Ou ali é só um trampolim para você chegar num objetivo maior, né? Mas o que eu quero dizer é que às vezes está tão claro para você as suas escolhas, o que Sem você dúvida. escolheu, que quando você vê aquela outra pessoa e aquela outra, você pensa assim, mas eu acho que talvez se eu tivesse ali, eu não ia ter essa coisa que para mim era prioritária e eu hoje tenho. Então, esse autoconhecimento, trazer a inteligência emocional para o autoconhecimento e você, de fato, criar o que é a tua prioridade, cara, isso muda tanto o jogo. E, óbvio, isso depende um pouco de maturidade também, mas eu acho que é um caminho dos mais pacificadores, assim. Total. Ele está dentro ali daquele rol dos motivadores, né? Quando eu disse ali no início, a gente saber o que eu não quero e o que eu quero, tem uma ponte aqui, que são os motivadores. Claro que eu recebo até hoje convite para voltar para esse universo. Mas, muito obrigada. Tem pessoas querendo estar nesse lugar verdadeiramente. E eu, não. Eu soube dizer não, porque eu consegui botar esse plano no ar. Exato. Né? Então, sem dúvida nenhuma, os motivadores são vitais. Para a inteligência emocional acontecer. Muito bem, olha, eu dei até uma respirada aqui. Foi muita coisa. Sam, deixa uma mensagem final para todo mundo, assim. Eu acho que esse tema ele é profundo, né? Eu acho que dava para a gente aprofundar aqui em várias coisas. Né? É isso, necessário. E eu acho que assim, a gente falou bastante de medo, mas tem outros vieses aqui que a gente poderia abordar também. Mas deixa uma mensagem final antes da gente terminar. Acredite em você. Acredite, tenha suas crenças, os seus valores e saiba que o estado emocional, ele dirige o caminho com um tempo mais curto ou mais longo, mas ele é vital para que você aconteça, emplaque e faça acontecer. Mas acredite em você. Boa! Depois dessa... Gente, muito obrigada. Foi muito bom, foi maravilhoso. Adorei essa conversa. Vamos continuar um pouquinho mais aqui? Vamos, a gente desliga as câmeras e continua. Gente, a gente tá aqui de volta na próxima semana com mais um episódio do nosso podcast O Poder da Inteligência Emocional. Mari? Valeu, querida. Mais um. Valeu, querida. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau, meninas. pessoal.